Na aula de hoje, nós vamos interpretar a expressão de cálculo da relação sinal-ruído de quantização para a quantização uniforme. Vamos identificar potenciais problemas com a quantização uniforme e, em seguida, nós vamos apresentar a quantização não uniforme como solução desses problemas. No final da aula passada, nós vimos essa expressão que está colocada aí, que é a expressão que mede a relação sinal-ruído de quantização uniforme. Esse termo quantização uniforme ele não foi utilizado na aula passada propositadamente, e ele se refere simplesmente à forma de quantização que nós analisamos até o momento, que é aquela em que a faixa dinâmica do sinal de MP ou de menos MP a MP é dividida em L subfaixas de largura ΔV. Então essa é a quantização uniforme, porque os níveis de quantização estão uniformemente distribuídos dentro da faixa dinâmica do sinal de entrada. E para esse tipo de quantização, que como eu disse foi o único que nós vimos até então, nós chegamos a essa expressão de relação sinal-ruído de quantização. Apenas uma ressalva: no livro texto, essa relação sinal-ruído está sendo denotada como S0 por N0 ou SO por NO, e o seu valor é 4,77 mais 6,02 vezes N, onde N é o número de bits que representa cada amostra, menos 20 log do fator de Crista. O fator de Crista é, por definição, a razão entre o pico de tensão do sinal pelo valor RMS do sinal, que é a raiz quadrada da sua potência. O que a gente percebe nessa expressão? Primeiro, a relação sinal-ruído de quantização ela é diretamente proporcional ao número de bits utilizados para representar cada amostra. Esse é um resultado esperado porque, conforme o número de bits aumenta, isso significa que o número de subníveis de quantização aumenta, ou seja, o L. Por quê? Vamos lembrar que N é log na base 2 de L. Então, se o número de níveis de quantização L aumenta, o número de bits também aumenta. E aumentando o número de níveis de quantização, o passo de quantização diminui, e com isso o erro de quantização diminui, porque o passo de quantização é a faixa dinâmica, que é 2 vezes o pico, dividido por L. Então, se eu aumento L, eu diminuo o passo de quantização, e com isso eu diminuo a intensidade do ruído de quantização, porque ele está uniformemente distribuído entre menos ΔV sobre 2 a mais ΔV sobre 2. Então, o fato da relação sinal-ruído de quantização melhorar com o número de bits é, ou não é, melhor dizendo, nenhuma novidade. Era esperado esse resultado. Aqui a gente tem a influência do fator de Crista de forma negativa na relação sinal-ruído, ou seja, quanto maior o fator de Crista, menor a relação sinal-ruído. Vamos lembrar que o fator de Crista ele é a razão entre o pico do sinal,
vamos supor que o pico coincida com MP, sobre o valor RMS do sinal, que é raiz da sua potência. Então, quando eu tenho um sinal que tem, por exemplo, uma frequência muito grande de ocorrência de baixos valores, baixas amplitudes, e raramente esse sinal tem picos, esse é um exemplo típico de um sinal com alto CF. Ao passo que, se o sinal tem valores de pico não muito elevados se comparados à potência do sinal, eu tenho um baixo CF. Qual é o problema do CF na relação sinal-ruído de quantização? Ou seja, por que ele influencia negativamente a relação sinal-ruído de quantização? Vamos olhar para esse sinal que está desenhado aí à esquerda, onde eu tenho a linha contínua representando o sinal analógico, e a linha em degraus representando as amostras desse sinal. Mais um detalhe importante aqui, essas amostras, como elas estão desenhadas aí, são chamadas de amostras com retenção. O que significa a gente ter uma amostra com retenção? Vou fazer um rascunho aqui do lado. Vamos supor que eu tenho aqui um sinal analógico, eu tenho aqui uma amostra nesse instante, uma amostra nesse instante e outra nesse instante. Então, essas amostras instantâneas aqui são aquelas que nós temos utilizado nas nossas análises. O que é uma amostragem com retenção? Significa que antes da primeira amostra, eu tinha, obviamente, o valor zero. Quando eu colho a primeira amostra, eu faço uma retenção do seu valor até que a próxima amostra seja colhida. A próxima amostra foi colhida nesse instante, e o seu valor é esse aqui embaixo. E o que eu faço? Retenho esse valor até que a próxima amostra seja colhida, que é nesse instante. Nesse instante, então, o valor da amostra é esse, e esse valor é retido até que a próxima amostra seja colhida. Então, esse tipo de sinal amostrado aqui é um sinal amostrado com retenção. E esses impulsos amarelos a gente chama de amostras instantâneas. Ok? Bom, a importância da amostragem com retenção se torna bastante óbvia se a gente imaginar que o sinal amostrado, ou lembrar, melhor dizendo, que o sinal amostrado, ele é aplicado ao processo de conversão de tensão em bits, que é parte do processo de conversão analógico-digital. Perceba que, se eu aplicar na entrada de um conversor como esse, ele vai apresentar na sua saída um valor digital correspondente ao valor dessa amostra, só que em seguida, ou seja, até que a próxima amostra seja apresentada, o valor de entrada desse conversor é zero. E aí ele ficaria por
vários instantes de tempo apresentando na sua saída a palavra binária correspondente ao nível 0. Vamos supor que o valor digital que represente essa amostra aqui seja 001. Essa aqui vamos supor que seja 101 e essa aqui 110. Tá? Então, o conversor de tensão em bits vai apresentar, vamos supor que ele tenha uma saída paralela aqui, só para facilitar a nossa análise. Então, ele vai apresentar o valor 001, correspondente à primeira amostra, e depois vai apresentar um monte de valores nulos correspondentes a esse intervalo durante o qual não existe nenhum sinal sendo aplicado a esse conversor. Em seguida vem a palavra que representa a segunda amostra e, mais uma vez, uma sequência de vários zeros, porque eu tenho mais um intervalo aqui sem nenhum sinal sendo aplicado a esse conversor. E, finalmente, o valor 110. Então, perceba que eu tenho somente esses valores válidos na sequência de bits de saída desse conversor. E, é claro, isso não é interessante que seja feito. Então, na prática, o que eu faço? Eu faço uma retenção dos valores das amostras. E programo esse conversor de tensão em bits para fornecer apenas um valor digital para cada nível de entrada, não importando quanto dure esse nível. Ou seja, esse conversor vai fornecer essa palavra para representar o primeiro nível, essa palavra para representar o segundo nível e essa palavra para representar o terceiro nível. E não vão existir essas palavras nulas entre as palavras válidas. Então, essa é uma das razões para que a gente utilize esse processo de retenção das amostras no processo de conversão analógico-digital. Então, voltando aqui ao nosso problema, agora tendo definido o que é ou o que são as amostras com retenção, vamos verificar o seguinte aqui nessas formas de onda. Perceba que, pelo fato de a gente estar utilizando uma quantização uniforme, ou seja, pelo fato dos níveis de quantização serem igualmente espaçados, quando a amplitude do sinal analógico é muito baixa, vão ser poucos os níveis de quantização que vão representar essas amplitudes. Em outras palavras, quando a amplitude do sinal analógico for baixa, ela vai cruzar, ela vai ultrapassar poucas janelas de quantização, o que significa que ela vai ser representada por um número pequeno de níveis de quantização. Ou seja, percebam que a diferença entre o sinal analógico e as amostras quantizadas nesse intervalo que eu estou analisando aqui é absurda. Né? O sinal quantizado é muito diferente do sinal analógico. Ao passo que nas regiões onde a amplitude do sinal analógico é mais elevada, essa amplitude, por ser mais elevada, corta, atravessa um número maior de níveis de quantização e, com isso, ela acaba sendo representada também por um número maior de níveis de quantização e, por consequência, a forma de onda quantizada fica muito mais semelhante, muito mais parecida com a forma de onda do sinal analógico. Perceba que a diferença entre o sinal quantizado nessas regiões que eu demarquei aqui, nessas 4 regiões à esquerda, ela é uma diferença pequena se comparada com essa região. E esse sinal que eu representei aqui é justamente um sinal que tem picos mais raros do que valores baixos, ou seja, é um sinal que tem alto fator
de crista. Alto fator de crista significa que 20 log do fator de crista aqui negativo vai penalizar a relação sinal-ruído de quantização, ou seja, vai reduzir a relação sinal-ruído de quantização. E essa redução se deve justamente à pobre quantização que ocorre nessas regiões de baixas amplitudes. Nas regiões de altas amplitudes eu não tenho grandes problemas. Tá? Então, em resumo, nós temos uma expressão de relação sinal-ruído para quantização uniforme, que é diretamente proporcional ao número de bits de quantização. Quanto mais bits eu represento cada amostra, menor é a influência do erro de quantização, por consequência, maior a relação sinal-ruído de quantização. E a relação sinal-ruído de quantização é inversamente proporcional ao fator de crista. Quanto maior o fator de crista, ou seja, quanto maior a relação entre o pico e a raiz da potência do sinal, ou seja, quanto mais picos existirem no sinal, menor vai ser a relação sinal-ruído de quantização. Ok? Muito bem. Qual é a solução para o problema da quantização uniforme? A solução consiste em usar mais níveis de quantização em baixas amplitudes e menos níveis em altas amplitudes. Então, ilustrando essa situação, imaginem um sinal analógico qualquer. No domínio do tempo. Vamos supor que aqui seja o pico, MP, pico positivo, e o pico negativo, menos MP. E o que eu vou fazer agora é dividir essa faixa dinâmica de 2MP em níveis de quantização espaçados de maneira não uniforme, começando com níveis pequenos que vão aumentando à medida que a amplitude cresce. Qual é a consequência do uso dessa alternativa? A consequência é que eu vou ter em baixas amplitudes um número suficiente de níveis de quantização para que essas baixas amplitudes sejam quantizadas com adequada precisão. Então, mais ou menos, essa região aqui de baixas amplitudes, por exemplo, ficaria assim. Ao passo que nas altas amplitudes, eu teria um erro de quantização maior, mas eu tenho uma compensação disso por conta da potência do sinal nesses instantes ser também maior. Então, dizendo a mesma coisa com outras palavras, essa região é uma região onde eu tenho uma potência instantânea do sinal pequena,
Mas como eu tenho muitos níveis de quantização, o erro de quantização também é pequeno. Então, eu tenho uma determinada SNR, uma determinada razão sinal ruído de quantização para essa região, e nessa região de altas amplitudes, eu tenho uma alta potência instantânea do sinal combinada com altos erros de quantização. Portanto, a relação sinal-ruído de quantização nesse ou nessa região, ela tende a ser aproximadamente igual a essa relação sinal-ruído na região de baixas amplitudes. Então é como se eu agora tivesse a seguinte situação: independente se o sinal tem altos ou baixos fatores de crista, a relação sinal-ruído de quantização instantânea, ou seja, em cada trecho do sinal, ela tende a ficar constante na quantização feita dessa maneira, que é chamada de quantização não uniforme. Agora a gente tem aqui aquela figura que eu havia mostrado para vocês, usando a quantização uniforme, com aquele problema que nós identificamos de ter regiões de baixas amplitudes do sinal sendo quantizadas por um pequeno número de níveis de quantização. Então aqui eu teria uma SNR-Q instantânea baixa, e nessas regiões de amplitudes mais altas eu teria uma SNR-Q mais alta. Na quantização não uniforme, o que acontece? Tanto as regiões de baixas amplitudes quanto as regiões de altas amplitudes são proporcionalmente quantizadas com o número de níveis de quantização que a segue. Ou seja, na região de baixas amplitudes, eu tenho muitos níveis de quantização, nas regiões de altas amplitudes, eu tenho mais níveis de quantização. Então, aqui eu tenho uma SNR que, digamos, adequada, e aqui eu tenho a mesma SNR aqui. Ok? Então, a quantização não uniforme, ela tem essa vantagem frente à quantização uniforme. Ela faz com que a relação sinal-ruído de quantização seja independente da amplitude do sinal ao longo do tempo e, por consequência, que ela seja independente do fator de crista do sinal. Ok? Então, do ponto de vista de implementação de um sistema PCM, o que eu posso ter? Eu posso ter, então, aqui o sinal de entrada, o sinal analógico, passando pelo filtro passa-baixas, né, o filtro anti-aliasing. Em seguida, eu tenho a amostragem. Seguindo a amostragem, eu tenho a quantização. E, por fim,
a conversão dos valores quantizados em bits. Eu não estou chamando essa etapa aqui de conversão analógico-digital, né? Porque a conversão analógico-digital é tudo isso aqui. Ok? Bom, então, aqui eu tenho bits representando as amostras do sinal analógico. A ressalva aqui é que essa quantização pode ser uniforme ou não uniforme. A quantização uniforme ela é obviamente mais simples de ser feita pelo fato de ter níveis de quantização igualmente espaçados. A quantização não uniforme ela tem níveis de quantização não uniformemente espaçados, e isso a torna mais difícil de ser implementada. Mas existe uma estratégia muito bacana de se realizar a quantização não uniforme fazendo uso de um quantizador uniforme. Da seguinte maneira: eu tenho as amostras, estou me referindo a esse ponto do sistema. Eu passo essas amostras por um dispositivo chamado de compressor. Depois eu faço uma quantização uniforme. E depois eu passo por um dispositivo chamado de expansor. Então, esse ponto aqui se refere a esse, e esse ponto se refere a esse. Ou seja, tudo isso que está aqui é um quantizador não uniforme. O que é um compressor e, por consequência, o seu par expansor? Um compressor, ele tem uma função de transferência, ou seja, a relação entre a sua entrada e a sua saída. Vamos supor que aqui esse eixo seja entrada. E aqui, saída de quem? Do compressor. E ele tem uma curva mais ou menos assim. O que significa ter uma curva de transferência como essa que eu desenhei? Significa que esse dispositivo ele tem um ganho para baixas amplitudes maior do que o ganho para as altas amplitudes. Como que eu consigo identificar isso aqui?
facilmente. Vamos supor que aqui seja 1, normalizando a entrada em relação ao máximo, e aqui seja 1 também. Portanto, aqui vai ser menos 1, e aqui menos 1. Percebam que se eu dividir, mesmo que seja no olho aqui, na metade, e ler quanto seria a saída, dá para perceber que ela não é a metade, ela é, sei lá, 0,7 ou até mais. Se eu colocar aqui 0,25, aqui não é 0,25, aqui é, sei lá, 0,5. Ou seja, um sinal com amplitude 0,25 se transformou num sinal de saída com amplitude meio, portanto, dobrou. Um sinal com amplitude meio de entrada se transformou num sinal com amplitude 0,7, então ele aumentou um pouco, menos do que antes, né? Antes ele dobrou. E um sinal com entrada 1 se transformou numa saída com valor 1 também. Então, conforme a amplitude do sinal de entrada cresce, o ganho desse dispositivo compressor decresce. Veja bem, qual é a consequência disso no contexto da quantização? Se eu tenho um sinal de pequena amplitude e eu amplifico muito essa região de pequena amplitude e aplico o sinal resultante em um quantizador, essa região de pequena amplitude que agora foi ampliada vai cruzar um número grande de níveis de quantização. Em outras palavras, se eu tenho um sinal de pequena amplitude e amplifico esse sinal de pequena amplitude e passo por um quantizador uniforme, esse sinal amplificado vai cortar um grande número de níveis de quantização, ou seja, vai ser representado com um grande número de níveis de quantização, fazendo com que o erro de quantização seja pequeno. Ok? Ou seja, nós, com essa medida, nós já resolvemos o problema inicial, digamos assim, da quantização uniforme, que era quando a gente tinha sinais de pequena amplitude, esses sinais de pequena amplitude cruzavam um pequeno número de níveis de quantização e, com isso, fazia com que o sinal quantizado tivesse poucos níveis de quantização e, por consequência, um erro de quantização elevado. Ok? Então, simplesmente usando essa estratégia de amplificar os sinais de pequena amplitude, apenas eles. Essa é a característica do compressor. Os sinais de grande amplitude não são amplificados, ou são amplificados menos, mais precisamente falando. Só que, quando eu amplifico um sinal usando essa função de transferência que eu desenhei aqui, essa é uma função de transferência não linear. O que significa isso? Que o sinal de saída do compressor ele é distorcido em relação ao sinal de entrada. O papel do expansor é fazer as coisas voltarem ao normal. Então, essa curva de transferência é do compressor e a curva de transferência, ou a função de transferência do expansor, seria mais ou menos assim. Entrada, saída. Agora eu faço o contrário, ou seja, eu tenho ganhos menores para pequenas amplitudes e menores para pequenas amplitudes e maiores para altas amplitudes. Antes eu tinha o contrário, ganhos menores para
ganhos maiores para baixas amplitudes e menores para altas amplitudes. Então, a combinação de um compressor em série com um expansor, né, se eu, só por hipótese aqui para vocês entenderem o conceito, se eu eliminar daqui a quantização e colocar na entrada desse sistema um sinal assim, ó, esse sinal vai ser comprimido pelo compressor e vai ficar, portanto, assim. E depois vai ser expandido pelo expansor. Então, esse sinal vai ser expandido e vai voltar a ser uma reta. Ou seja, o compressor distorce e o expansor repõe o que foi perdido com a distorção, ou seja, torna o sinal linear novamente. Ok? Então, essa é a estratégia utilizada para se produzir a quantização não uniforme. Faltou um N aqui. A quantização não uniforme por meio da quantização uniforme. Basta que eu preceda a quantização uniforme de um compressor e coloque na saída do quantizador um expansor. Para fazer a compressão e a expansão, existem padrões, né? Ou seja, curvas de transferência padronizadas. E as curvas de transferência padronizadas para os sistemas PCM são chamadas de lei A e lei Mi. São simplesmente dois nomes dados às funções de transferência da compressão e da expansão para sistemas PCM, para que a gente implemente a quantização não uniforme. Tá? A lei Mi ela é usada mais nos Estados Unidos, a lei A ela é usada mais na Europa, inclusive no Brasil. Então, eu vou usar como exemplo numérico a lei A, por estar de acordo com o que nós utilizamos aqui no nosso país. Ok? Muito bem. Por consequência, então, do uso da quantização não uniforme, só completar aqui. Por consequência do uso da quantização não uniforme, a relação sinal-ruído de quantização, eu vou colar aqui de uma outra referência, porque não tem lá no nosso livro-texto, ela vale 4,77 aproximadamente, mais 6,02 N, ou seja, até aí igual a relação sinal-ruído de quantização uniforme, menos 20 log de 1 mais o logaritmo neperiano do parâmetro A, que é o parâmetro que governa a curvatura dessas curvas de compressão e expansão. Isso aqui em dB. Então, para a quantização não uniforme, segundo a lei A. Ok? Esse parâmetro A, como eu falei, ele governa a curvatura dessas curvas de compressão e expansão, e o valor mais comumente utilizado na prática é de, colando aqui, 87,56.
Então, o que a gente percebe ao interpretar essa expressão de relação sinal-ruído de quantização? Bom, ela continua dependendo do número de bits de quantização, o que é também óbvio, né? Quanto mais bits eu uso para representar cada amostra, menor o erro de quantização e, por consequência, melhor a relação sinal-ruído, maior a relação sinal-ruído. E ela é função desse parâmetro A, que, como eu disse, determina a curva de compressão e de expansão, as curvas, né, de compressão e de expansão. Se essas curvas se resumirem a retas, aqui eu tenho o parâmetro A igual a 1. Vamos supor que esse aqui seja A igual a 87,56. A igual a 1, ln de 1 é 0, log de 1, aí eu fico com log de 1 é 0, e aí desaparece esse termo. Agora eu vou mostrar para vocês uma simulação para que a gente explore um pouco esses conceitos que a gente acabou de ver. Bom, nessa simulação eu tenho duas partes. A parte de cima é composta por esses blocos e a parte de baixo por esses outros blocos. Então, vamos analisar primeiro a parte de cima. Eu tenho na parte de cima um sinal em rampa. O que eu estou chamando de sinal em rampa? Um sinal que começa em menos 10 e vai até 10 volts. Tá? Uma rampa de menos 10 a 10 volts. Eu estou aplicando essa rampa a dois quantizadores, ou em dois quantizadores, um quantizador uniforme e um quantizador não uniforme. As saídas desses quantizadores estão sendo monitoradas por meio de gráficos. Eu estou monitorando também o sinal de entrada nesses gráficos, ou seja, a rampa, e estou monitorando o erro de quantização. Né? O que é o erro de quantização? É a diferença entre o sinal não quantizado e o sinal quantizado. Então, em cima aqui, na saída desse subtrator, eu tenho o erro de quantização uniforme, e na saída desse subtrator, eu tenho o erro de quantização não uniforme. Então, vamos olhar o gráfico A inicialmente. Então, em vermelho eu tenho o sinal não quantizado, como eu já mostrei para vocês, é uma rampa de menos 10 a 10. E em azul, o sinal quantizado. Então, conforme a rampa vai cruzando os níveis de quantização, ela vai sendo aproximada para o nível de quantização mais perto, e por isso formam-se esses degraus aí como sinal quantizado. Por que esse sinal quantizado não está seguindo, né, o formato de degraus até 10 volts e até menos 10 volts? Porque aqui eu estou simulando o que ocorre de fato em um conversor analógico digital real. O que acontece num conversor digital analógico real? Vamos supor, deixa eu fazer um desenho para tentar exemplificar. Num conversor analógico digital real, ou um conversor analógico digital real, ele tem como um dos parâmetros de configuração a faixa dinâmica. Que é a amplitude do sinal de entrada que deve ser aplicado a esse conversor.
que na nossa anotação do livro está sendo chamado de MP, o valor de pico positivo, aqui o 0, e menos MP, o valor de pico negativo. Então essa é a faixa dinâmica, 2MP. Num conversor analógico digital real, se o sinal de entrada ultrapassar a faixa dinâmica, então, por exemplo, vamos supor que um sinal de entrada é assim. Veja que esse sinal que eu estou representando aqui, ele ultrapassou a faixa dinâmica daqui até aqui e daqui até aqui. O que acontece com a saída do conversor analógico digital quando isso acontece? Ela se mantém no valor máximo ou no valor digital que representa o valor máximo positivo e o valor máximo negativo do sinal de entrada. Vamos supor que esse conversor analógico digital represente o sinal de entrada de menos MP a MP da seguinte maneira: 0, 1, 1, 1, 1, até 1, 1, 1, 1, 1. Onde o primeiro algarismo está associado à polaridade. Então, bit 1, polaridade positiva, bit 1, polaridade negativa. E os demais algarismos estão relacionados ao valor em si da amplitude, seja ela positiva ou negativa. Então, 1, 1, 1 seria o máximo positivo. E o máximo negativo é como se fosse o MP. E o sinal, né, mais MP é bit 1, menos MP é bit 0. Então, o que acontece é que, quando o sinal de entrada do conversor analógico digital ultrapassar o limite superior da faixa dinâmica, ele vai manter em sua saída o valor 1, 1, 1, 1. E quando ultrapassar o limite negativo, ele vai manter o valor 1, 0, desculpe, 0, 1, 1, 1. Como se, essa é a parte mais importante, como se o sinal de entrada fosse assim. Ou seja, como se o sinal de entrada estivesse sido ceifado. Ok? Em resumo, para representar ou para simular o efeito de manutenção dos valores digitais do conversor analógico digital quando a entrada ultrapassa a faixa dinâmica, eu estou ceifando o sinal. Então, essa linha, ou melhor, esse sinal em azul, ele reflete justamente isso. Né? Por que ele não continua acompanhando o sinal vermelho? Para representar um ceifamento, como se a faixa dinâmica do conversor analógico digital fosse essa faixa de aproximadamente aqui, talvez por volta de 3 a menos 3. Tá? No gráfico de baixo, a gente tem o erro de quantização. Então, conforme o sinal quantizado se distancia do sinal de entrada, eu tenho um aumento do erro de quantização. E esse aumento ele é absurdo, né, nas regiões de ceifamento. Né? Por quê? Porque nas regiões de ceifamento o sinal de entrada supostamente continua crescendo, mas a saída não muda o valor quantizado. Ou seja, a palavra digital que representa esse valor quantizado não vai mudar, que é exatamente o que eu expliquei agora há pouco. Então, esse ceifamento está sendo simulado aí para simular o que de fato ocorre na prática em um conversor analógico digital real. Na parte de baixo a gente tem um quantizador não uniforme. E o que a gente percebe? Que
quando a amplitude do sinal de entrada, que é o sinal vermelho, for pequena, estiver próximo de zero aqui, eu tenho muitos níveis de quantização. Deixa eu ampliar aqui. E conforme a amplitude do sinal de entrada cresce, o número de níveis de quantização cai. Ok? Que é justamente o que nós gostaríamos que acontecesse. Por consequência, o erro de quantização ele é pequeno para pequenas amplitudes e grande para grandes amplitudes, que é o que faz com que a relação sinal-ruído de quantização seja aproximadamente constante, independente da amplitude do sinal. Na parte de baixo eu tenho um experimento mais completo, onde eu tenho um sinal de voz sendo gerado aqui. Esse sinal de voz já está filtrado. Um bloquinho de ganho, que já eu explico qual é a razão dele. Um detetor de pico na saída desse bloquinho de ganho, ou seja, esse detetor de pico está calculando quem é o valor de pico do sinal de voz. E um bloquinho que mede o valor RMS desse sinal de voz. Ou seja, se eu dividir o valor de pico pelo valor RMS, eu tenho justamente o fator de crista do sinal. Então, nesse exemplo específico que está sendo mostrado aí, se eu dividir 3.161 por 0.799, eu tenho o fator de crista do sinal de voz. Nesse bloquinho aqui, eu configuro o valor de MP do quantizador. Ou seja, eu configuro onde está o ceifamento, o ponto de ceifamento do quantizador. Então, nesse exemplo específico que está sendo mostrado, o valor de pico, MP, está igual ao valor de pico do sinal, o que é ótimo. Por que eu digo que é ótimo? O ideal do ponto de vista de conversão analógico-digital é que você ocupe toda a faixa dinâmica com o seu sinal de entrada. Por quê? Se você ultrapassar, você vai ceifar, né, vai produzir um efeito equivalente a ceifar o sinal. Portanto, você vai produzir um erro de quantização absurdo. Se você colocar um sinal pequeno, de excursão pequena, em comparação à faixa dinâmica, você vai cruzar um número de níveis de quantização menor do que o número total de níveis de quantização do conversor. Né? E isso, obviamente, não é bom, porque você vai estar representando de maneira pobre o seu sinal analógico. Você vai ter erros de quantização maiores também. Tá? Então, o ideal é que você case, né, a excursão de pico do sinal com a faixa dinâmica do quantizador, ou do conversor analógico digital, genericamente falando. Na prática, em alguns casos, quando o sinal raramente atinge picos elevados, costuma-se propositadamente produzir ceifamento nessas regiões de pico, para que a região, digamos, mais importante do sinal seja quantizada com um número grande de níveis de quantização. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, voltando aqui àquele exemplo que a gente estava analisando, se esses picos do sinal ocorrem com baixa probabilidade, é melhor eliminá-los do processo de quantização, ou seja, é melhor ceifá-los, do que fazer com que o sinal caiba aqui dentro da faixa dinâmica. Ou seja, se eu tentar fazer com que todos os picos estejam contidos dentro da faixa dinâmica, e se esses picos têm baixa probabilidade
de ocorrência, o resultado vai ser uma quantização das amplitudes do sinal com um número menor de níveis de quantização, das amplitudes mais relevantes do sinal. Ao passo que se eu deixar o sinal ser ceifado, e se esse ceifamento ocorrer raramente, ou seja, se os picos ocorrerem raramente, isso é bom, porque a região de amplitudes mais importantes, ou seja, as amplitudes intermediárias, vai ser quantizada com o número total de níveis do quantizador. E isso é bom. Então, na prática, é comum usar essa estratégia de deixar ocorrer algum ceifamento em benefício de se quantizar melhor as regiões mais importantes de amplitude do sinal. Muito bem. Então, esse sinal de voz ele está passando por um quantizador uniforme de 6 bits e por um quantizador não uniforme de 6 bits. O quantizador não uniforme, ele tem na sua entrada um ceifamento, né, como eu disse, para simular o efeito de ceifamento de um conversor, um compressor, segundo a lei A, usando o valor de A igual a 87,56, justamente aquele que eu mencionei, que é o ótimo, um quantizador uniforme de 6 bits, seguido de um expansor. Então, o compressor seguido de um quantizador uniforme, seguido de um expansor, equivale a um quantizador não uniforme. Ok? Muito bem. Eu tenho vários gráficos sendo mostrados aqui. Eu não vou entrar em detalhe nesses gráficos para que vocês possam, caso tenham oportunidade de interagir com essa simulação, possam explorar. Tá? O que eu gostaria de mostrar mais especificamente é o seguinte. Esse gráfico ele está mostrando a relação sinal-ruído de quantização instantânea. O que eu percebo? Que a quantização uniforme, que é o resultado em vermelho, produz uma relação sinal-ruído variável ao longo do tempo. Perceba que os piores valores de relação sinal-ruído estão por volta de 3, 9, 12, 3, 9, 12, 14 e 18. 3, 9, 12, 14 e 18. Se eu olhar um gráfico de amplitude do sinal de voz, percebam que as baixas amplitudes do sinal de voz estão justamente por volta de 3, 9, 12, 14 e 18. Ou seja, quando eu tenho baixa amplitude do sinal a ser quantizado, a relação sinal-ruído de quantização uniforme cai. Isso não é bom, como nós já constatamos. Já a quantização não uniforme, perceba que ela produz uma relação sinal-ruído de quantização que praticamente não varia com o tempo. Né? Lógico, tem uma variação, mas ela é pequena. Ou seja, o propósito nosso foi atingido de ter uma relação sinal-ruído independente do valor de tensão do sinal de entrada do quantizador. Ok? Esse valor de 29,8 e 26,2 são os valores de relação sinal-ruído de quantização médios, portanto, é como se eu fizesse a média dessas duas curvas que estão mostradas aí nessa figura. A média da curva em vermelho dá 29,8 e a média da curva em azul dá 26,2. Esses valores, 29,8 e 26,2, são os valores que podem ser obtidos usando aquela expressão
ou aquelas, melhor dizendo, expressões de relação sinal-ruído de quantização que eu apresentei para a quantização uniforme, no final da aula passada e retomei nessa aula, e a expressão de cálculo referente à quantização não uniforme, que, como eu disse, não consta no nosso livro-texto, mas eu anotei ela aí no nosso quadro negro. Então, como exercício, vocês podem verificar se esses valores medidos aqui estão coerentes com a teoria. Basta calcular aquelas relações sinal-ruído de quantização e comparar com esses valores numéricos aí. Muito bem, por hoje é só.